Boa noite. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Desejo saber se tem alguma dúvida a respeito da matéria, se tem algum questionamento a ser feito, tá? Então, nós estamos à disposição. Então, nós vamos iniciar o assunto de hoje. Nós terminaremos o tema Leis de Newton e suas aplicações. Então, só para a gente recordar um pouquinho do que foi visto nas aulas anteriores. Então, nas aulas anteriores, nós estudamos a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, que diz que um corpo tende a estar em movimento retilíneo uniforme, o que implica dizer que a sua velocidade é constante, a menos que uma força externa atue sobre ele. Tá? Então, uma aplicação direta da primeira lei é o estudo do movimento retilíneo uniforme, a qual nós vimos também algumas características, quando o corpo percorre distâncias iguais na mesma quantidade de tempo. E aí nós vimos que o gráfico é uma equação do primeiro grau, tá? Cujo coeficiente angular é dado pela velocidade. E aí nós vimos também a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante ela é proporcional à aceleração produzida no corpo. Tá? Então, são duas leis que são extremamente importantes, e aí nós fizemos algumas aplicações a respeito das duas primeiras leis de Newton. Tá? Então, aqui só para a gente pontuar, escrever aqui na tela, então, a primeira lei de Newton, diz que o somatório das forças resultantes é igual a zero. Tá? Então, a primeira lei é o princípio da inércia, ou princípio de superposição de força. E a segunda lei, que diz que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração desse corpo. Tá? Alguns autores dizem que a primeira e a segunda lei, ou os princípios, os dois primeiros princípios de Newton, são nada mais, nada menos que a definição do conceito de força, e que a lei propriamente dita seria a terceira lei, que é o tema da aula de hoje. Tá? Então, a terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação, ele diz que quando nós aplicamos uma força, quando uma força é exercida por um corpo denominado de 1 sobre um corpo 2, em linha reta, será igual em módulo de direção à força de reação exercida pelo corpo 2 sobre o corpo 1, porém, sentido contrário. Então, só para exemplificar este enunciado, então, nós temos aqui dois corpos separados por uma distância d. Tá? Então, aqui eu tenho o corpo desse. Então, a força de atração do corpo 1 em relação ao corpo 2, ela será igual. A única coisa que muda aqui é o sentido. Perceba que as leis de Newton, no caso da terceira lei, em particular, ela é dita como sendo uma força central, que ela é analisada a partir do centro de massa da estrutura até o do outro ponto em questão. Então, quando, por exemplo, você bate a mão, digamos o seguinte, que a mão é o corpo de massa 1. Quando eu bato ele sobre uma outra superfície, essa mão vai gerar uma ação sobre o segundo corpo, no caso a mesa, que vai gerar uma reação no sentido contrário. Tá? Então, se a mão está de cima para baixo, a mesa exerce uma reação no sentido de baixo para cima. E é isso que quer dizer aquele sinal de negativo. Então, esse sinal de negativo aqui, ele representa o sentido contrário ao do movimento exercido pelo corpo. Tá? Outro exemplo, vamos imaginar aqui um caixote. Então, eu quero movimentar esse caixote aqui. Então, eu vou aplicar a força sobre esse corpo, vou dizer aqui, vou aplicar uma FA sobre um corpo B. Quando eu faço isso, eu vou ter uma reação do corpo B em cima de A, que eu vou chamar de FB. Então, o que
acontece nesse caso aqui, ó, a força que A exerce sobre o corpo B é igual à força que o corpo B exerce sobre o A. O que muda é o sentido. Então, o sinal de negativo, ele representa o sentido oposto das forças. Tá? Então, lembrando que aqui nós temos uma grandeza vetorial. Vou escrever vetorialmente aqui para que nós não tenhamos problema. Lembrando que um vetor é definido por módulo, direção e sentido. Nesse caso aqui em tela, nós temos uma força aplicada no eixo X em análise. Outro exemplo aqui, ó, a força-peso, ela é apontada para baixo. Então, aqui nós temos uma força, uma ação do bloco sobre o solo. Da mesma forma que nós também teremos uma reação do solo em relação a esse corpo de massa, no caso aqui, vou chamar de massa B. Tá? Então, toda vez que eu tenho uma ação, eu tenho uma reação. Então, para concluir esse enunciado da lei do Newton, é importante saber o quê? Que as forças na natureza, as forças, elas atuam aos pares. Então, é importante anotar aqui, ó, as forças na natureza atuam aos pares. Se eu tenho uma força de ação, eu vou ter uma força de reação. Mas tem um pequeno contraponto aqui, ó. Mas nunca sobre o mesmo corpo. Isso é um fato extremamente importante, pessoal, de vocês anotarem. Tá? Então, vocês podem ver aqui, embora esteja representado nesse diagrama do corpo livre, que é a representação de todas as forças que atuam sobre um determinado corpo, determinado objeto, mas a reação, ela não ocorre no mesmo corpo. Ó, a ação é exercida, no caso aqui, ó, chamar de corpo A, o solo, o bloco, que é o corpo B, B, ele exerce uma ação sobre o solo e o solo exerce uma reação sobre o bloco. Então, você pode perceber que as forças, elas não estão atuando sobre o mesmo corpo. A força de B atua sobre o solo, que é o A, e a força de A, por sua vez, atua em B. E aqui, pela direção das setas, nós também podemos observar que elas atendem a esse quesito, né? Que a força de A sobre B vai ser igual à força de B sobre A, porém, sentido oposto. Alguma dúvida, pessoal, em relação a esse enunciado da terceira lei? Se não tiver, a gente vai continuar a exposição teórica, porque, assim, tem várias questões, principalmente questões de concurso, que eles abordam principalmente essa interpretação aqui das leis de Newton, tá? Que as forças atuam aos pares, mas nunca sobre o mesmo corpo ou sobre o mesmo objeto. Tá? Então, isso aqui precisa ficar bem claro para vocês. A outra conclusão sobre as leis de Newton, que elas são forças centrais. Tá? O que é isso? É justamente esse fato aqui em tela. Tá? Aqui uma distância D, então ela sempre parte do centro de massa do objeto até o centro de massa do outro objeto, tá? Sempre em linha reta. Tá? Então, as leis de Newton, conforme nós dissemos, elas são definidas a partir de um referencial dito inercial. Tá? E esse referencial, só para a gente lembrar, é aquele que as propriedades do objeto ou do material, eles não mudam no espaço. Se eu olho a propriedade dele em x, y, z permanece a mesma, tá? E o tempo
independente do eixo de coordenada que eu olho, ele vai passar igual. Então, como definição lá do referencial, nós temos que o espaço ele tem que ser homogêneo, igual em todas as direções, e isotrópico. Ele não muda, ele não tem uma direção preferencial, e o tempo passa de forma homogênea. Tá? Então, são algumas informações importantes na definição das leis de Newton. Então, nós veremos que, muitas vezes, o movimento circular, em determinadas ocasiões, as leis de Newton elas não serão válidas. Tá? Uma aplicação das leis de Newton é a lei da gravitação universal, tá? Mais conhecida como lei de gravitação de Newton. Por quê? Porque existe a lei de gravitação de Galileu Galilei, e essa lei, à medida com que foi avançando a tecnologia, também foi surgindo certos parâmetros de validade para a lei de gravitação de Newton. Aí nós temos também as contribuições de Albert Einstein para a compreensão da gravitação. Tá? Então, só vou retornar aqui, passou o slide. Então, aplicando aquele conceito lá, né, lembrando que a força é igual a massa vezes a aceleração, então Newton ele propôs o seguinte, na época de Newton, foi publicado um artigo que falava sobre as leis do inverso do quadrado, e seria isso aqui, que a força ela é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Então, eu vou mostrar no próximo slide, mas é um gráfico parecido com isso aqui, pessoal. Um gráfico, por exemplo, de força, cuja unidade é um newton, e a distância no SI é 1 metro. O que ele percebeu? Que quanto mais próximo um corpo está do outro, maior é a força, a intensidade das forças entre eles. À medida com que eu vou afastando esse corpo, essa força tende a diminuir. Uma forma de observar isso, de forma bem prática, é se vocês pegarem, por exemplo, um ímã, orientados, por exemplo, polo sul e polo sul, que eles vão se repelir. Quando eles estão distantes, a intensidade que um ímã você vai sentir numa mão e na outra será pequena. À medida com que você vai aproximando esse ímã, você percebe que a intensidade da força de repulsão entre eles será maior. Tá? Então, aqui, no caso da gravitação de Newton, ele observou esse fenômeno aqui a partir de um artigo publicado na época dele, da lei, então essa aqui é lei do inverso do quadrado da distância. Tá? E essa lei, ela aparece em várias frentes da física, por assim dizer. Aparece tanto na lei da gravitação de Newton, ela aparece também na lei de cargas elétricas de Coulomb, tá? Na intensidade de um campo elétrico. Tá? Então, ela aparece em vários conceitos da física, ou em várias áreas, ou em várias frentes da física. Tá? Então, aqui, no caso em tela, nós temos que a massa do corpo, 1 vezes a massa do corpo 2, e isso aqui, lembrando que é um vetor unitário. Tá? O vetor unitário, ele aponta a direção e o sentido da força. Tá? Então, essa distância entre o corpo 1 e 2 ao quadrado. Ou nós também podemos escrever isso aqui de forma similar, como sendo t ao quadrado. G é a constante gravitacional estabelecida por Newton. Tá? Então, G é aproximadamente 6,67 vezes 10 elevado a menos 31. Aí, no caso aqui, metro ao quadrado, quilograma ao quadrado, para dar um newton, quilograma, metro ao quadrado, vezes newton. Newton, metro quadrado, dividido por quilograma ao quadrado. Tá? Só fazendo uma análise dimensional aqui. Deixa
eu só checar, pessoal, esse valor. Desculpa, aqui é 11, não 31. Deixa eu só fazer a correção. Menos 11. Então, Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Tá? Então, aqui lembrando, como é uma grandeza vetorial, faltou só uma setinha aqui em cima. Agora está corretíssimo. Tá? Então, a constante gravitacional ela foi calculada por Newton de forma teórica, e ele chegou num bom resultado. Diz a lenda que ele teve essa sacada sobre a constante de gravitação universal quando ele observou da janela do seu quarto uma maçã caindo da macieira que estava na frente do seu quarto, tá? Então é uma lenda, né? Ninguém sabe se realmente a macieira é um fato que ela existe, né? No museu na casa de Newton, na Inglaterra, tá? Mas se realmente ela caiu e daí ele teve esse insight, aí já virou um mito incorporado na história da física. Tá? Então, a gravitação universal, dois corpos eles se atraem por uma força que é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separam, né? Conforme nós já enunciamos anteriormente. E aqui o gráfico, conforme eu disse para vocês, de força para ilustrar em relação à distância. E aí, eu vou mostrar para vocês o laboratório virtual a qual nós podemos fazer esse estudo e observar a terceira lei de Newton. Então, eu vou compartilhar com vocês o link aí no chat. E vou colocar aqui na tela. Tá? Compartilhando aí com vocês. Então, esse é o laboratório virtual para poder estudar a terceira lei de Newton. Tá? Aqui nós podemos alterar, por exemplo, o valor da massa. Tá? Já à medida com que eu altero o valor da massa, ele também vai alterar o raio dessa massa. E aí, à medida com que eu aumento essa massa, nós podemos observar que foi alterado o valor da força exercida de um corpo sobre o outro. Tá? Então, nós podemos colocar, inclusive, por exemplo, aqui os mesmos raios. No caso aqui, uma distância de 4 quilômetros. Então, podemos observar que a força de um exercido por outro, em relação ao outro, é 50,1. Agora, se eu diminuo a distância, nós podemos observar que a intensidade da força entre esses dois corpos, ele tende ao quê? A aumentar, né? Então, se eu considero que da esquerda para a direita é positiva, logo o contrário é negativo, o que nos retoma ao conceito da terceira lei de Newton. Então, vou aproximando, vai aumentando a intensidade das forças entre esses dois corpos, até o momento que eles vão chegar bem próximo um do outro aqui, chegando nesse limite de proximidade. Então, podemos perceber que a força ela aumenta com o quadrado da distância de separação entre eles. Então, quanto menor essa distância, maior é a força que um corpo exerce sobre o outro. Aí o que também nos faz recordar daquele gráfico que eu desenhei para vocês. Tá? Tem alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento que vocês queiram fazer? Tá tranquilo? Então, vamos lá. Agora eu vou voltar aqui para o slide, para nós podermos continuar a nossa exposição teórica. Então, agora nós, e da lei de Newton,
tá? Entre as aplicações que também é interessante que eu trouxe para a aula de hoje, é relacionado ao movimento rotacional. Tá? Então, em tela, nós temos aqui uma partícula em azul, a qual ela tem uma posição fixa, né, delimitada por um raio, e ela vai realizar o movimento em torno desse círculo aqui. Então, o raio R, descrito por essa seta em preto, tá? Então, aqui nós temos a velocidade, ela vai rodar no sentido horário. Tá? Aqui nós temos a componente da aceleração centrípeta. Então, vai surgir, por esse movimento em torno desse ponto fixo, né, desse raio, vai surgir a componente da força, que é denominada de força centrípeta. Tá? Essa figura 5.1, eu fiz o desenho e fiz a dedução geométrica para vocês, para demonstrar a equação que eu vou colocar aqui em tela. Tá? É uma dedução que ela é bem tranquila, está feito passo a passo, mas para nós ganharmos um tempo, eu já vou colocá-la direto. Então, através da dedução matemática, mostrado nessa parte do nosso fascículo, nós temos que a aceleração centrípeta vai ser definida como sendo a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Tá? Então, nós temos essa expressão que remete à aceleração centrípeta. Então, lembrando da segunda lei de Newton, nós temos que ela diz o seguinte, que a força é igual à massa vezes a aceleração. Nesse caso, como nós temos um movimento circular, essa força é a força centrípeta, e aqui nós temos a aceleração centrípeta. Tá? Então, a força centrípeta, o movimento circular, é definida como sendo massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Tá? Existe uma outra maneira também de descrever, e eu vou fazer a dedução matemática com vocês, que esse fato é importante, só para a gente discutir o conceito de deslocamento, no caso aqui, deslocamento angular, velocidade angular e aceleração angular. Então, nós vamos pegar aqui um arco de círculo, parte do semicírculo, que nós vamos definir aqui como sendo θ. Tá? E ele continua o giro, só para não poluir essa figura 5.1. Então, esse arco do círculo, eu vou descrever pela letra S. Então, desse ponto até esse, nós temos o raio da circunferência. Tá? Então, o deslocamento angular, então, nosso primeiro conceito aqui, ó, deslocamento angular. Ele vai ser definido como a variação do ângulo em relação a um outro. Então, se eu pego aqui, por exemplo, aumento essa distância aqui, chamo esse de 2, então eu tenho que o deslocamento angular é o ângulo 2 menos o ângulo 1. Tá? Essa é uma equação. O outro é da velocidade angular. Então, nós temos que a velocidade angular, assim como a velocidade de translação, ela é definida pela letra ômega, como sendo a variação do deslocamento angular em relação ao tempo. E aí nós temos que a unidade de medida da velocidade angular é o radianos por segundos. Tá? A unidade aqui é o radiano no sistema internacional. Por fim, nós temos da aceleração angular. Então, a aceleração angular, assim como a aceleração média, ela vai ser definida como a razão entre a velocidade pelo tempo. A aceleração angular ela é descrita, em geral, pelos livros, pela letra alfa. Então, alfa é igual à variação da velocidade em relação ao tempo.
tá? Então, aqui nós temos velocidade final menos a velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. E de forma análoga, só para nós completarmos aqui, nós temos ângulo final menos inicial, tempo final menos o inicial. E a unidade de medida da aceleração angular é o radianos por segundos ao quadrado. Tá? Então, nós podemos, inclusive, montar uma tabela em relação a essas equações e comparado o movimento de translação em relação ao movimento de translação. Outro conceito importante, voltando ao semicírculo, é uma parte lá do nosso círculo. Aqui, S, o raio e o ângulo. Tá? Então, nós podemos obter aqui uma outra relação matemática em relação a θ. Eu posso definir θ da seguinte forma: S em relação ao raio. Tá? De forma que, se eu isolar o S, eu obtenho a seguinte sentença matemática: S é igual a θ vezes o raio. Se eu derivar essa expressão, tá? Derivando em relação ao tempo, nós vamos obter a seguinte expressão matemática: ó, derivada de S em relação ao tempo é igual a derivada do tempo, θ vezes R. Tá? Aqui nós vamos aplicar a derivada do produto, e eu vou obter a seguinte expressão: ó, derivada de ds dt, aí eu vou derivar o primeiro, mantenho o segundo constante. Então, aqui, R de θ dt, mais, mantenho o primeiro constante e derivo o segundo. Então, θ vezes dr dθ. Tá? Agora, para a gente poder resolver isso aqui, pessoal, se esse R ele é constante, ele não vai mudar em relação ao movimento, nós temos lá pelo conceito da derivada que a derivada de uma constante ela é igual a zero. Então, é igual a zero, portanto, nós temos que essa expressão ela pode ser assim escrita: ó, ds dt é igual a R dθ dt. Tá? Então, se nós usarmos os conceitos que nós vimos previamente, derivada do espaço em relação ao tempo é a velocidade, vezes o R, a derivada, né, a variação de θ dθ, nós já mostramos no slide anterior, é a velocidade, a frequência angular, ou velocidade angular. Tá? Então, aqui nós temos frequência barra velocidade angular, que é dada em radianos por segundos, tá? Lembrando que radiano, pessoal, embora a gente coloque a unidade, mas radiano ele não é uma unidade, tá? É uma medida de ângulo. O raio da circunferência é dado no Sistema Internacional de Medidas em metros, e lembrando que a velocidade é dada em metros por segundo. Então, perceba aqui, pessoal, voltando nessa definição aqui que nós colocamos da força centrípeta, nós podemos reescrevê-la agora com esse novo conceito da seguinte forma, né? Ou força centrípeta é igual a massa, aí nós vimos lá, ó, R, olha lá, R vezes ômega. Então, coloco aqui, ó, R ao quadrado, ômega ao quadrado, tá?
Então, perceba, ó, esse esse raio aqui, ó. Esta página não está configurada para que eu a leia. Olha lá, a Siri interagindo na nossa aula, desculpa. Então, nós temos aqui que esse raio aqui, ele vai a 1, e esse também vai a 1. Então, só sobe isso aqui, massa ômega ao quadrado vezes o raio. Tá? E de forma análoga, se nós derivarmos essa expressão da velocidade, a derivada da velocidade em relação ao tempo, e novamente aqui essa expressão, se eu derivar em relação ao tempo, R ômega, nós teremos a seguinte expressão matemática. Ó, deriva a primeira, mantenho a segunda constante. Quando eu faço isso, a derivada do raio vai dar igual a zero. Então, o produto final será esse aqui, ó, R d ômega dt. Tá? Derivada disso aqui é a aceleração e disso aqui é a aceleração angular. Tá? Então, portanto, a aceleração é o raio vezes a aceleração angular. Tá? Outras equações que são importantes a gente mostrar para vocês é que quando o movimento ele é circular uniforme, a aceleração, a velocidade vai ser uniforme, tá? De modo que a aceleração será nula. Né? Lembrando que a derivada de uma constante é igual a zero. Então, nós teremos a seguinte equação horária. Tá? Θ é igual a θ zero mais ômega vezes t. Tá? Já no movimento circular uniformemente variado, nós teremos que a equação horária da posição vai ser dada da seguinte forma: θ zero mais ômega zero t mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Tá? Nós podemos fazer uma analogia aqui com o movimento retilíneo uniforme. Então, nós temos aqui que a posição é igual à posição inicial, a velocidade vezes o tempo. Então, aqui com o MRU, V, x é igual a x0 mais V0t mais meio a aceleração tempo ao quadrado. Tá? Então, nós temos a outra expressão, V0, a aceleração pelo tempo, e aqui nós temos ômega zero, mais alfa, vezes t. Né? Podemos ver ainda a equação de Torricelli. Tá? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Aqui no movimento circular, a equação de Torricelli, que é independente do tempo, ômega ao quadrado, ômega zero ao quadrado, mais duas vezes alfa, que é a aceleração angular, vezes a variação o deslocamento angular. Tá? Então, são essas equações que elas são extremamente utilizadas nos exemplos e nós faremos uma aplicação desses conceitos. Tá? Então, o primeiro exemplo que nós faremos na aula de hoje é este em tela. Um disco de massa de meio quilograma, ele está preso à ponta de uma corda de 1,50 metros de comprimento. Então, esse disco ele move em um círculo horizontal. Então, nós teríamos algo parecido com isso aqui. Tá? Tem a distância em relação ao centro de giro, né, a mão de uma pessoa segurando, uma distância
R, tá? Que seria justamente o comprimento dessa corda, e ela pode girar ou nesse sentido, tá? Ou nesse outro, tá? Ela vai girando aqui, ó, fazendo esse estilo, ou no sentido contrário, tá? Então, essa pessoa, ela está rodando, tá? Se essa corda, ela suporta uma tensão máxima de 50 newtons, qual que é a velocidade máxima a qual o disco ele pode se mover antes da corda arrebentar? Suponha que o barbante permaneça horizontal durante o movimento, tá? Então, o primeiro passo, nós temos que anotar as informações, os dados dados pelo problema. Então, a massa de meio quilograma, o comprimento, né, ou o raio, tá, é 1,50 metros, e a força, né, ou a tensão, que é de 50, só apagar essa vírgula para não gerar confusão. (50 newtons, tá? Então, se nós aplicarmos aqui o conceito da força centrípeta, nós temos, e ele quer saber quem? A velocidade. Então, nós temos que força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é quem? Velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Perceba que ele nos deu todas essas informações, né? A força centrípeta, a massa e o raio. De forma que eu posso isolar a velocidade, esse raio está dividindo, ele passa para o outro lado da igualdade, multiplicando. A massa que está multiplicando, ela passa dividindo. Então, nós temos que a velocidade ao quadrado será força centrípeta vezes o raio, dividido pela massa. Tá? E, portanto, agora eu posso aplicar a raiz quadrada nessa forma. Então, força centrípeta vezes o raio dividido pela massa. Tá? Agora, a gente pode substituir os dados dados pelo problema. Então, nós temos aqui 50 newtons vezes 1,5 metros dividido por 0,5 quilogramas. Tá? Então, agora nós faremos o desenvolvimento matemático. Então, 50 vezes 1,5 é igual a 75 dividido por 0,5, 150. Então, raiz quadrada de 150 é igual a 12, é aproximadamente 12,25 metros por segundo. Então, a velocidade máxima que ele pode ter é de 12,25 metros por segundo. Se passar disso, o fio arrebenta. Tá? Tem dúvidas, pessoal, em relação a esse exercício? Algum questionamento? Tá tranquilo? Então, vamos continuar aqui a discussão. Tá? No segundo exemplo, uma roda gira com uma aceleração angular constante de 3,50 radianos. Tá? Então, vamos anotar aqui os dados, dado pelo problema. Então, a aceleração 3,50 radianos por segundo ao quadrado. Aí ele quer saber o quê? Se a velocidade angular da roda é de 2 radianos por segundo em T0, então significa que é a inicial, tá? Que é de 2 radianos por segundo. Tá? Aqui em T igual a zero, que é no instante inicial, quando a pessoa vai iniciar a marcação do cronômetro. Então, na letra A,
ele quer saber qual é o ângulo percorrido pela roda entre t 0 e 2 segundos. Tá? Então, nós vamos aplicar, como ele tem a aceleração angular constante, tá? Então nós vamos aplicar a equação horária da posição para o movimento circular uniformemente variado. Então nós temos essa expressão matemática. Né? Deixa eu colocar aqui já no ômega é igual a ômega zero mais, desculpa, θ é igual a θ zero mais ômega zero t mais meio de alfa, que é a aceleração angular, pelo tempo ao quadrado. Tá? Então, ele nos forneceu os valores aqui do ângulo inicial. Tá. Então, aqui eu passo para o outro lado da igualdade. Tá? Só apagar aqui para a gente fazer o passo a passo pelo problema. Tá? Então, nós temos aqui que θ zero, ômega zero t, mais meio da aceleração angular pelo tempo ao quadrado. Aqui nós temos o conceito de deslocamento angular, ômega zero t mais meio de alfa t ao quadrado. Tá? Então, ele forneceu pelo problema, os dados fornecidos são ômega zero, que é igual a 2 radianos por segundo, e a aceleração, que é de 3,50 radianos por segundo ao quadrado. Tá? Então, se ele quer saber entre o tempo zero e o tempo igual a 2 segundos, tá? Qual que é o deslocamento angular desse disco? Tá? Então, nós precisamos agora substituir essas informações nessa equação, de modo a obtermos a equação horária do movimento. Então, vamos substituir θ, o ômega zero, 2 radianos, vezes o tempo, mais meio, aqui 3,50 radianos ao quadrado, vezes o tempo ao quadrado. Tá? Então, quando o tempo em t é igual a zero, então nós vamos zerar essa equação. Então, esse Δθ aqui é igual a 0 radianos. Então, quando o tempo é igual a 2 segundos, então aqui 2, vou colocar aqui as unidades, tá? 2 radianos por segundos, vezes 2 segundos, mais meio, 3,50 radianos por segundos ao quadrado, 2 segundos ao quadrado. Tá? Então, aqui o Δθ, quando eu multiplico aqui, ó, segundos por segundos, cancela, só sobra radianos. Então, 4 radianos mais meio, segundos ao quadrado com segundos ao quadrado, aqui vai ficar igual a 4, tá? Então, 3,50 vezes 4, 14 radianos. Então, aqui nós temos metade, 7 radianos. Então, 4 mais 7 é igual a 11 radianos. Então, ele quer saber qual é o ângulo percorrido entre 0 e 2 segundos, é de 11 radianos. Tá? Na letra B, ele pede qual é a velocidade angular em t igual a 2 segundos. Tá?
Então, nós temos aqui ômega zero mais alfa vezes t. Tá? Nós temos, agora eu vou substituir os valores dados pelo problema para obter a equação horária da velocidade, 2 mais 3,5 vezes t. Tá? Como ele quer saber em t igual a 2 segundos, né? Portanto, isso aqui é letra B, isso aqui é letra A, está escrito. Portanto, ômega é igual a 2 mais 3,5 vezes 2. 3,5 vezes 2, 7, mais 2, 9. Então, portanto, a velocidade é de 9 radianos por segundo. Tá tranquilo, pessoal? Algum questionamento? Momento linear. Essa é uma outra grandeza importante, que ela também está relacionada às leis de Newton. Quando Newton escreveu o livro Principia, na realidade, ele definiu a segunda lei através do conceito de momento linear. Então, o momento linear é uma grandeza vetorial. Então, vamos colocar aqui a letra P, para definir o momento. Tá? Ela é diretamente proporcional à velocidade do corpo. Tá? Então, aqui, mais uma constante proporcionalidade, que é a massa do próprio corpo. Tá? Então, nós temos aqui velocidade, também é um vetor, definido por módulo, direção e sentido. Tá? Então, a unidade de velocidade no SI, Sistema Internacional de Medidas, é o metros por segundo. De massa é o quilograma. Portanto, a unidade de momento linear pode ser descrito de duas formas, pessoal. Tá? Então, pode colocar aqui a primeira, momento, quilograma, metros por segundos. Tá? Essa é uma das formas de expressar a unidade do momento linear. Ou ainda, né, se nós lembrarmos lá do conceito... Oi, quer falar? Se nós lembrarmos lá da unidade de força, nós definimos, 1 newton corresponde a quem? A 1 quilograma, metros por segundo, ao quadrado. Tá? Então, se eu multiplicar essa expressão dos dois lados por segundos, eu vou obter a seguinte expressão, 1 newton vezes segundos é igual a 1 quilograma metros por segundos. Tá? Então, a unidade de momento, ela pode ser escrita dessas duas formas, né? Ou quilograma metros por segundo, ou newton vezes segundos. E conforme nós podemos ver, elas são equivalentes. Tá? Então, se eu tenho um corpo aqui que ele está se movendo, né, vamos dizer aqui, se eu tenho um determinado objeto, tá? Então ele está se movimentando nesse sentido aqui. E aí eu posso calcular o momento dele sabendo quem? A massa do corpo e a sua velocidade. Tá? Em física, nós definimos, por exemplo, a variação de qualquer grandeza física através do delta. Então, a variação do momento é massa em relação à variação da velocidade. Tá? Então, qual que é a relação, então, já que você disse que ela é relacionada ao momento linear, então, qual que é a relação com a segunda lei de Newton? Então, vamos lá. Então, a segunda lei de Newton, conforme proposta no livro Princípia, seria essa, que a força resultante é igual à variação, né, do momento linear, ou taxa de variação temporal do momento linear. Então, essa expressão é lida assim, como taxa de variação temporal do momento linear.
tá? E como que chega lá naquela famosa fórmula? Tá? Então, nós vamos mostrar aqui, porque é interessante ver isso, porque alguns livros, eles não nos trazem essa definição, e muitas vezes tem exercício, inclusive, exercício de questão de múltipla escolha, questão de concurso, que cai algo parecido com isso aqui, ó. Então, nós temos essa expressão aqui, número 1, que eu vou substituir nessa número 2. Então, vamos escrever aqui, vou escrever ela em módulo, então vou tirar a setinha. Então, força resultante vai ser a derivada de quem? Do tempo, aqui, massa vezes a velocidade. Então, se eu aplicar aqui a regra do produto, né, aplicando a derivada do produto, nós vamos obter a seguinte expressão matemática. Então, aqui, ó, força resultante é igual, derivo o primeiro, mantenho o segundo constante. Aqui, ó, segundo constante, derivo o primeiro, mais mantenho o primeiro constante e derivo o segundo. Tá? Qual que é a implicação disso aqui, pessoal? Se eu tenho, por exemplo, aqui o meu carro, né, de massa M, quando a gente tem um carro lá, por exemplo, massa de 1.000 quilogramas, a massa do carro. Mas aí, quando você abastece, ele tem 1.040 quilogramas, aproximadamente. Tá? Então, nesse caso aqui, a variação da massa não é a variação da massa do carro, mas é a variação do combustível que vai queimando. Então, nesse caso aqui, nós temos essa expressão aqui, que ela refere-se a vazão. E só ocorre vazão quando você trabalha com fluido ou que é o ar ou um líquido. No caso, o líquido seria a gasolina, o etanol, tá? Nós teremos essas análises. E aqui nós temos o conceito de aceleração, tá? Então, como que chegou naquela expressão força igual a massa vezes aceleração? Vamos dizer o seguinte, uma pessoa caminhando, ela não vai mudar a massa, ou um corpo sendo empurrado, que não seja combustão, ela não vai perder, não vai ter variação de massa ao longo do movimento. Tá? Se a massa ela é constante durante o movimento, então esse termo aqui ele vai ser igual a zero, tá? Sobrando apenas esse aqui, ó, da massa vezes a velocidade. Então nós temos aqui que a força resultante é massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo. E aí nós vimos que isso aqui é igual à aceleração. Então, portanto, nós podemos escrever aqui força resultante, massa vezes a aceleração. Agora vamos olhar o outro caso. Quando a velocidade do corpo ela permanece constante. Quando que nós teremos isso? Por exemplo, quando você abre a torneira de casa e da mangueira para lavar o carro, lavar a área, você vai deixar um fluxo constante. Então, a velocidade ela não vai mudar naquele ponto, por exemplo, dentro da mangueira. Tá? Nesse caso, quando a velocidade ela é constante, nós temos que a derivada de uma constante é zero, e aí nós temos que a força resultante é igual à velocidade vezes a derivada da massa em relação ao tempo. Tá? Esse DMDT, alguns livros trazem pela letra Q. Então, aqui nós temos que a força resultante é igual à velocidade vezes a vazão, tá? Onde o Q é vazão. Fazendo aqui a análise dimensional, nós temos aqui força resultante, massa vezes a vazão. Então, nós temos aqui que a massa, que a vazão, ela é dada em metros por segundos ao cubo. Não.
Só vamos fazer errado aqui. Massa, quilogramas, força resultante, tá? Força dado em Newton. Quilograma é metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo. Metro ao quadrado. Só para não. Vazão, volume, metros cúbicos por segundo, tá? Desculpa, quilograma, metros cúbicos por segundos, tá? E aqui, na segunda expressão, força resultante, massa vezes aceleração, tá? Então, a aceleração, metros por segundo ao quadrado, a massa em quilogramas, tá? Aqui nós temos... desculpa, agora eu já entendi o que eu errei aqui. Eu coloquei massa, aqui não é massa, aqui é velocidade, tá? Desculpa. Por isso que a unidade de medidas não estava dando certo aqui. Velocidade metros por segundo. Metros por segundo, e aqui é quilogramas quilograma por segundos, tá? E aí agora dá certo, né? Quilograma metro por segundo ao quadrado, que é o Newton, tá? E quilograma, 1 Newton, corresponde a 1 quilograma metros por segundo ao quadrado. Tá? Desculpa aí pela inversão. Massa, e aqui, força também é dado em Newton. Tá? Então, são alguns conceitos que são extremamente importantes na hora de vocês resolverem problemas, saber essas relações matemáticas, tá? Então, tem um teorema que decorre diretamente dessa expressão matemática aqui, ó. Variação do momento em relação ao tempo. Conforme eu já mostrei para vocês, variação do momento, força resultante vezes o tempo, isso aqui ele vai chamar uma nova grandeza chamada impulso. Tá? Então, o impulso, que nós temos o chamado teorema momento-impulso. O teorema do momento diz que o impulso vai ser igual à força resultante vezes a quantidade de tempo, e isso é igual à variação do momento, que pode ser escrito ainda como sendo massa vezes a variação da velocidade. Então, esse teorema também é importante quando nós analisamos, por exemplo, o processo de colisões entre corpos. Quando você tem, por exemplo, aqui, uma bolinha que ela, devido à aceleração da gravidade, ela atinge o solo. Quando ela atinge o solo aqui, há uma transformação de energia que faz com que ela novamente consiga quicar, até que toda a energia aqui seja dissipada, que nós vamos estudar isso, essa transformação de energia, na próxima aula. Tá? Então, nós vamos... Tem mais um exemplo aqui que eu quero comentar com vocês, e aí eu vou liberá-los para vocês assistirem a aula de Química. Tá? Então, aqui, só para a gente finalizar, quando você fala em colisões, nós temos dois tipos, basicamente, de colisões. A colisão elástica, na qual é conservado o momento,
o momento linear e a energia, no caso, a energia cinética, que é o tema da próxima aula, e a colisão inelástica, a qual conserva momento linear e dissipa a energia cinética. Tá? Só escrever aqui, energia cinética. Tá? Lembrando que aqui, ó, quando ela está armazenando aqui energia potencial gravitacional, e quando ela começa a cair, ela passa a exibir a chamada energia cinética. Tá? E energia cinética, ela está associado ao quê? A variação da velocidade do corpo, meio massa vezes a velocidade do corpo ao quadrado. Tá? Onde a unidade de energia da energia cinética é o Joule, em homenagem a James Prescott Joule. Tá? E aí o meio termo entre elas, que é a colisão parcialmente elástica. Nesse caso, conserva momento e dissipa energia. Tá? Então, quando a colisão ela é elástica, a energia fica em 100%, que é igual o coeficiente, anotando aqui embaixo, tá? Então, nós temos que o coeficiente de dissipação é igual a 1 quando a colisão elástica, 0 quando a colisão é inelástica e, e o E ele é maior do que 0 e menor do que 1 quando ela é parcialmente elástica. Tá? Tem alguns autores que chamam ela de parcialmente inelástica. Tá? E esse conceito aqui de coeficiente, esse E, ele é chamado de coeficiente de restituição. Nós também discutiremos um pouco mais desse coeficiente assim que nós estudarmos o conceito de energia cinética e energia potencial elástica e energia mecânica, tá bom? Então, aqui, só para a gente finalizar a aula de hoje, um astronauta de massa de 70 quilogramas, ele se soltou de uma estação espacial para efetuar o reparo no equipamento e percebeu que a estação começou a se afastar dele com uma velocidade de 0,5 metros por segundo. Ele também se esqueceu de equipar com uma unidade de manobra, né, que é um tanque de gás pressurizado. E tudo que ele possuía era uma ferramenta que estava usando para realizar o reparo, cuja massa é de 6 quilogramas. Então, qual o valor mais se aproxima da velocidade mínima com que ele precisa jogar a ferramenta para alcançar a espaçonave? Então, é importante, nesse caso aqui, já vamos começar a anotar os dados fornecidos pelo problema. Então, aqui, a massa do astronauta de 70 quilogramas, a velocidade dele, velocidade de ar, 0,5 metros por segundo, a velocidade da ferramenta, e a massa, esse é o que nós queremos saber, e a massa dela, que é de 6 quilogramas. Pessoal, esse exercício, ele trata sobre o princípio de conservação do momento. Tá? Então, o princípio de conservação do momento é este aqui, ó, princípio de conservação do momento linear.
quer dizer que ele é conservado? Quer dizer que ele é igual a zero. Isso implica dizer que o momento final menos inicial é igual a zero, portanto, o momento final é igual ao momento inicial. Tá? Isso quer dizer que ele foi conservado. Tá? Então, nós temos, no início lá do sistema, a massa do astronauta, a velocidade dele, e aí, no segundo instante de tempo, quando ele vai arremessar a chave. Então, nós temos aqui, no sistema, a massa do astronauta mais a massa da chave vezes a velocidade do conjunto, tá? Porque ele está segurando e a hora que ele arremessa, nós teremos essa soma. Então, aqui é o início, massa do astronauta mais a massa da ferramenta, vezes a velocidade do grupo, e aí, no segundo instante de tempo, nós temos a massa dele e a velocidade dele. Então, quando eu substituir esses valores na equação, nós temos 70 quilogramas, a velocidade de 0,5 metros por segundo. Então, nós temos aqui 70 quilogramas mais 6 quilogramas vezes a velocidade aqui do grupo. Então, nós podemos perceber aqui que esse valor é de 76 quilogramas. Então, eu passo dividindo. Então, portanto, a velocidade de arremesso vai ser igual a 76 quilogramas, 70 quilogramas, vezes 0,5 metro por segundo. Tá? Então, aqui nós temos que 70 dividido por 76, 0,92 vezes 0,5. Então, a velocidade final dele é de 0,46 metros por segundo. Tá? Pessoal, tem alguma coisa que vocês queiram comentar? Vocês queiram perguntar? Tá? Se vocês não têm dúvidas, eu vou encerrando a nossa aula por aqui. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem lá no chat. A gente tem acompanhado, pelo menos eu não vi até o momento nenhum questionamento. Tá? Vocês podem mandar lá pelo chat a dúvida de vocês em relação a exemplo, tá? Ou em relação ao conteúdo. No mais, eu desejo a vocês uma excelente noite e um bom descanso, né? Um bom estudo, né? Vocês terão agora aula de Química. Um forte abraço e até a próxima semana. Até mais.